Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo dos recursos no processo penal. Na última aula que eu gravei, a gente trabalhou uma teoria geral dos recursos no processo penal. Agora eu vou começar a analisar com vocês recursos específicos, né? Então, os recursos em espécie no processo penal. E aí a gente vai analisar, né? Eu vou analisar nessas videoaulas que eu vou gravar a partir de agora as especificidades, os requisitos, o fundamento legal, a tempestividade, enfim, vou tentar abarcar aqui as principais nuances de cada um dos recursos no processo penal. E aí, sempre nas nossas lives, a gente tenta trabalhar com algum caso prático, a partir daquilo que eu vou também postando para vocês no modo virtual, para vocês sempre poderem entender de forma prática como que esses recursos no processo penal são analisados. Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo dos recursos no processo penal. Na aula passada, na última videoaula, eu gravei então uma teoria geral do processo penal e agora eu vou entrar especificamente em cada um dos recursos, analisando as especificidades, o fundamento legal, as principais nuances de cada um desses recursos do processo penal e especialmente preparando vocês para que nas nossas lives a gente possa trabalhar com casos práticos que eu vou toda semana postar para vocês no ambiente virtual, porque eu acho que é a melhor forma de se entender recursos na nossa área, que é o processo penal, tá? Eu quero fazer um parênteses aqui, que eu tô com a minha rinite super atacada, então não liguem aí se eu ficar fungando durante a videoaula, né? Essas coisas acontecem. Vamos iniciar então o estudo da nossa apelação, tá? Apelação. Eu poderia começar como normalmente é estabelecido sistematicamente em manuais de processo penal, né, uma análise dos recursos a partir daquilo que é colocado no Código de Processo Penal. E como o Código de Processo Penal trabalha primeiro com as hipóteses do recurso em sentido estrito, antes da apelação, né, eu resolvi vou inverter então a análise para a gente trabalhar primeiro com a apelação, porque considero o recurso por excelência do processo penal, né? Quando a gente pensa exatamente no direito ao duplo grau de jurisdição, a gente está aqui pensando no recurso especificamente cabível no processo penal de sentenças de mérito que condenam ou absolvem alguém. E dessas sentenças vai caber a apelação. Então, eu vou primeiro trabalhar com vocês com a apelação, e aí depois a gente trabalha na próxima semana com o recurso em sentido estrito, que é o rese. Então, vamos lá. Apelação. Alguns conceitos, trago aqui de novo o conceito de Carnelucci, do qual eu gosto muito, que nós podemos especificamente trabalhar em recursos como apelação, em que eu tenho realmente um duplo grau de jurisdição, em que um tribunal superior analisa uma decisão proferida por um juiz hierarquicamente inferior, e que essa revisão seja realizada de uma forma crítica. É um juízo sobre o juízo, né? Se eu tenho meramente um recurso, aspas, absorvido, cujas fundamentações, especialmente da defesa, são absorvidas de forma meramente protocolar, eu não posso chamar isso de duplo grau de jurisdição. Então, sempre trago o conceito dado por Carnelucci. Carnelucci traz esse conceito especificamente na apelação, mas eu já trabalhei com ele na aula passada, quando nós trabalhamos, então, uma teoria geral dos recursos, porque me parece poder ser trabalhado, né, com esse conceito de recurso ser um juízo crítico sobre uma revisão crítica sobre uma decisão tomada por um juiz hierarquicamente inferior, me parece poder ser estendido aos outros recursos também. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em apelação, então, a apelação ela sempre vai instaurar um segundo grau. Ela vai permitir, então, uma nova fase de conhecimento de mérito. Tá? De conhecimento de mérito. Então, quando a gente pensa no duplo grau de jurisdição aqui, é um duplo grau de cognição de mérito. De mérito.
Porque lembra na aula passada que eu trouxe para vocês que existem os recursos extraordinários, que são o recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao STF, e esses dois recursos, por serem recursos extraordinários, os tribunais superiores, não se discute questão de mérito. Não se discutem, não se faz discussão de direito. Inverti. Não se faz discussão de fato, mas apenas discussão de direito. Aqui na apelação, nós temos principalmente um duplo grau da cognição do mérito. Duplo grau da cognição do mérito. Então, vai devolver ao Tribunal Superior demandas tanto em relação à situação fática, quanto em relação à situação jurídica, ao direito que está sendo interpretado naquela sentença. A apelação, gente, é um recurso que pode ser classificado como um recurso, então, ordinário, porque eu posso discutir tanto questões fáticas quanto questões de direito. É um recurso que pode ser total ou parcial. Total ou parcial, você pode apelar de toda a sentença, porque você não está conformado com nenhum item, nenhuma parte da sentença, como você também pode apelar de uma parte da sentença. É um recurso de fundamentação livre, é um recurso que nós chamamos de vertical, porque vai necessariamente ser devolvida a matéria para um tribunal superior, e é um recurso voluntário, que se destina então a impugnar uma decisão de primeiro grau, de sentenças de mérito, definitivas ou com força de definitivas. Definitivas aqui não no sentido sinônimo de transitado em julgado, tá? Até porque se eu tenho uma decisão transitada em julgado, não cabe apelação, porque de decisões transitadas em julgado não cabe recursos. Quais são os requisitos da apelação? Bom, requisitos de cabimento da apelação. O cabimento, como vocês devem imaginar, né, gente, em se falando de recurso, em se tratando de recurso, é a exigência que todo recurso tem. Por isso, se fala em recurso, o conceito de recurso é exatamente interpretado a partir da inexistência de uma decisão imutável, em que tenha se operado coisa julgada formal. Exatamente porque uma decisão, uma sentença só é apelável porque não preclusa, porque não transitada em julgado. Tá? Requisito de adequação. Esse requisito de adequação ele é visto como você poder corrigir pelo meio da impugnação, que você elegeu aqui nesse caso a apelação, e você adequar a sua fundamentação aquilo que você considera ter sido prejudicado. Então, você sofreu um gravame neste ponto, porque o juiz, no momento de fazer a dosimetria da pena, não levou em consideração a menoridade relativa do sujeito, por exemplo. Como que a apelação pode ser interposta? A apelação pode ser interposta de duas formas, por termo nos autos ou por petição. Por termo nos autos, é aquela possibilidade de quando as alegações finais são produzidas e são realizadas oralmente em audiência, assim como a sentença. Tal como preconiza o Código de Processo Penal, quando lá na reforma de 2011, tentou introduzir uma oralidade no nosso processo penal. Oralidade que é uma característica muito cara e muito necessária a um sistema processual penal que se queira acusatório, adversarial, democrático. Quanto mais oral ele for, mais acusatório ele é. Porém, a gente sabe, da prática forense, que quem atua na prática, quem faz estágio, quem trabalha, enfim, na área criminal, sabe que muito raramente alegações finais são realizadas oralmente em audiência, muito raramente o juiz sentencia oralmente em audiência. Então, muito raramente você vai ter apelação por termo nos autos. Então, tão logo o juiz dê sentença oral na audiência, você apela e reduz aquilo a termo nos autos. Normalmente, então, o que a gente tem? Petição. Por petição, você interpõe a sua apelação. Lembrando que você vai apelar de uma decisão, por exemplo, de condenação, de uma sentença de condenação, fazendo a sua petição de interposição, que é uma página, petição de interposição,
direcionada ao juiz que proferiu a decisão. Então, ao juiz da vara criminal. Porque esse juiz vai fazer um juízo de prelibação, de conhecimento do seu recurso de apelação ou não. É caso de apelação, tem cabimento aqui, a parte interessada é parte legítima e, especialmente, é tempestiva essa apelação, a parte está interpondo no prazo consignado para a apelação no CPP, que são 5 dias para interpor, depois mais 8 para apresentação de razões, e o prazo que você não pode perder são os 5 da interposição. Aqui na interposição perante o juiz que proferiu a decisão, você não vai apresentar suas razões, porque suas razões você vai apresentar no tribunal. Tá? E depois o tribunal hierarquicamente superior, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, a depender se for competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, você terá 8 dias para apresentação das suas razões e aí direto ao tribunal. Fundamentação legal da apelação. Está lá no artigo 593 do CPP, as hipóteses de apelação, de cabimento da apelação. Diz o artigo 593, então, caberá apelação no prazo de 5 dias. Lembrem, esses 5 dias é para petição de interposição perante o juiz que proferiu a decisão. Inciso 1. Caberá apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, vejam, gente, o recurso de apelação, ele é uma forma de impugnação, como eu já disse, das decisões de primeiro grau proferidas pelo juiz singular, então o juiz lá das varas criminais, 8ª Vara Criminal de Curitiba, 9ª Vara Criminal de São Paulo, enfim. 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, ou pelo juiz presidente do Tribunal do Júri. Eu já vou falar as hipóteses de júri que são um pouquinho mais delicadas. Esse inciso 1 que eu acabei de ler, que vai caber apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, ele se dirige então às sentenças de condenação, não tenho o que comentar aqui, a absolvição, e aqui eu tenho que comentar. Por quê? Porque nós temos algumas espécies de absolvição. Eu tenho a absolvição propriamente dita, que é quando o juiz absolve lá de um crime de estelionato, de roubo, de furto. Absolvição. Cabe apelação. Normalmente quem vai apelar de uma sentença de absolvição será o Ministério Público. Só que eu ainda tenho a absolvição imprópria, que é aquela absolvição que absolve, mas aplica a medida de segurança ao inimputável por doença mental. Também cabe apelação dessa sentença. E eu ainda tenho a absolvição sumária lá do rito do júri. Vocês se lembram? Na decisão ou nos crimes dolosos contra a vida que são submetidos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri possui um procedimento bifásico. A segunda fase é plenário do júri, que os jurados vão condenar ou absolver. Mas na primeira fase, perante o juiz singular da 8ª Vara Criminal de Curitiba, esse juiz togado, ele pode ter 4 decisões: pronunciar o réu, mandar o réu a júri, impronunciar, absolver sumariamente o réu e ainda desclassificar o crime. Essa absolvição sumária aqui dessa primeira fase, dessa decisão, também cabe apelação. Não confundir a absolvição sumária com a impronúncia, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso na live, porque eu acho que se eu abrir esse parênteses aqui, vai ficar muito longa a videoaula. Mas é importante saber essa diferença, viu? E a gente ainda tem uma absolvição sumária. Eu sei que os nomes são bem semelhantes, isso confunde vocês, então requer um cuidado bem especial aqui. A absolvição sumária da fase do artigo 397 do CPP. Tá? 397 do CPP. Para crimes do rito do procedimento comum ordinário e do sumário também, prevêem a fase do 397. É importante saber, isso cai em provas, mas é difícil acontecer na prática. Eu, em 16 anos de advocacia, nunca vi uma absolvição sumária. O que é essa absolvição sumária do 397?
Quando o juiz, então num crime, por exemplo, de roubo, de furto, cabe também em crimes dolosos contra a vida, o juiz aqui, no primeiro grau, recebe a denúncia ou a queixa-crime do réu ou do querelado, o cita para responder à acusação em 10 dias. Ele apresenta sua resposta à acusação através da sua defesa constituída ou defensoria pública. E aí, logo depois da resposta à acusação, antes da audiência de instrução e julgamento, que é o ápice, né, da instrução processual penal, o juiz absolve sumariamente. Quando ele fica satisfeito, ou quando ele fica, me fugiu a palavra, mas certo, de que o réu, diz o 397 em 4 incisos, não cometeu um fato típico ou jurídico culpável. Então, esses 3 primeiros incisos têm a ver com decisão de mérito, porque crime é fato típico ou jurídico culpável, certo? Se o juiz sumariamente, tudo que é sumário no início, tudo que é sumário não é completo, então no início do processo ele pode absolver. Quando ele fica certo, não é certo a palavra, mas me fugiu outra expressão, quando ele tem a certeza já no início do processo, então não tem por que o processo prosseguir, que aquele réu é inocente, por falta de tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade. E ele ficou certo disso depois da resposta à acusação lá do réu. Só que o último inciso do 397 diz que o juiz ainda pode absolver sumariamente quando estiver extinta a punibilidade. Causas de extinção da punibilidade, quem se lembra? Causas de extinção da punibilidade estão no Código Penal e elas não são decisões de mérito. Por quê? Vou dar um exemplo. Prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Se o crime está prescrito, não interessa o mérito, não interessa se ele é inocente ou culpado, está prescrito. O Estado não tem mais como punir. Então, causas de extinção da punibilidade, como por exemplo prescrição, elas não levam a uma decisão de mérito. A natureza delas é de natureza declaratória. O juiz declara a extinção da punibilidade. Cai a possibilidade do Estado punir. E aí, então, ele absolve sumariamente. Desse último inciso, 397, inciso 4, não vai caber apelação, porque não é uma decisão de mérito. Vai caber rese, recurso em sentido estrito. Então, aqui a gente tem uma super pegadinha, aqui a gente tem um erro técnico do legislador, e seria bem interessante que vocês fizessem aí suas anotações, até no código, eu sempre digo que vocês podem rabiscar lápis o código, isso é importante para fixação daquilo, porque isso realmente é muito importante, tá? Bom, inciso 2, caberá apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Capítulo anterior é o rese, tá? Nesse inciso 2, gente, a gente tem uma aspas chamada cláusula geral da apelação. O que é essa cláusula geral da apelação? Quando a gente for analisar o artigo do rese, que é o artigo 581, vocês vão ver que o artigo 581 é bem mais extenso que o artigo da apelação. Então, as hipóteses do rese são muito mais longas, porque elas são taxativas. Então, de decisão interlocutória proferida ao longo do processo, que o juiz profira ao longo do processo, e que não esteja previsto expressamente, taxativamente, a possibilidade rese, não vai caber recurso. Mas se essa decisão proferida ao longo do processo tiver força de definitiva e não couber rese, ainda tem essa possibilidade aqui, que é o inciso 2 da apelação, do 593. Então, a nossa estrutura legislativa acabou fazendo, em última análise, com que a apelação acabasse se transformando num recurso residual em relação ao rese, desde que se apele de uma decisão definitiva ou com força de. E aí, o que é essa expressão, Qual é o conceito ou a definição de uma sentença com força de definitiva, uma decisão com força de definitiva? É um pouco confuso tentar estabelecer uma definição do que seria com força de
definitivo. Os manuais vão trazer, então, que essas decisões correspondem àquelas decisões que têm um cunho decisório, que gera um gravame, um prejuízo para a parte, que encerram um processo em alguma medida ou finalizam uma etapa do procedimento. Por isso, essas decisões podem ser terminativas ou não. Como regra, não vai ter coisa julgada material, e esse tipo de decisão que tem algum conteúdo, né, decisório, algum cunho decisório, que gera um gravame, normalmente elas são recorríveis, impugnáveis pela via do rese. Só vai ser o caso do 593, inciso 2, se não couber rese. Tá? Ainda, 593, inciso 3. Caberá apelação das decisões do tribunal do júri quando? Aqui quero fazer uma observação preliminar e bastante importante, porque muito tem se discutido desde sempre, mas especialmente agora pensando nessa última decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de confirmar uma absolvição dada com base de tribunal do júri, né, dos jurados que absolveram com base na tese da legítima defesa da honra. Isso é uma tese legítima defesa da honra que não existe juridicamente. Eu não preciso nem entrar aqui em discussão de gênero. Eu poderia, como possivelmente eu farei na nossa live. Mas para não me estender aqui, o que eu quero dizer é: legítima defesa da honra não existe juridicamente. Foi para o STF isso. E o STF, alegando a soberania dos vereditos dos jurados, confirmou essa decisão. Então, eu quero abrir essa parte do inciso 3, que fala das apelações das decisões do Tribunal do Júri, dizendo o seguinte: a gente vai analisar cada uma delas, mas há realmente a soberania dos vereditos lá na Constituição Federal como cláusula pétrea. Isso quer dizer que não cabe nenhuma impugnação, nenhum recurso da decisão dos jurados? Não, cabe, só que são hipóteses bem mais restritas. Tá? Então, essas hipóteses que a gente vai ver aqui, elas estão exclusivamente destinadas às decisões proferidas pelo tribunal do júri. Não são aplicadas às decisões proferidas pelo juiz singular. É uma fundamentação exclusiva contra a decisão do tribunal do júri. Tá? E aí aqui, as apelações dessas decisões é considerada de vinculada, a apelação contra essa decisão do tribunal do júri é vinculada. Por quê? Porque a parte tem que indicar já na petição de interposição qual é o fundamento legal do recurso, em que a linha ou em que alíneas se funda o recurso. Tá? Inclusive, essa característica do efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri está sumulado, isso que eu acabei de dizer, numa súmula do STF, que é a súmula 713 do STF. Mas vamos lá às hipóteses da apelação das decisões do Tribunal do Júri. Letra A, desse inciso 3, vai dizer que vai caber apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Vocês conseguem imaginar qual seria esse momento de uma nulidade posterior à pronúncia? É uma nulidade exatamente ocorrida em plenário. Em plenário. Durante os debates, inclusive você pode arguir um debate oral. Devem ser reduzidas a termo. Vou dar exemplos, tá? Para ficar mais palpável para vocês. Se o Ministério Público faz uma juntada de documentos fora do prazo, tem um prazo estipulado para juntar documentos a serem apresentados em plenário do júri. Se eu tenho participação de um jurado impedido. Se tem inversão da oitiva de testemunhas no plenário. Se há produção de prova ilícita por uma das partes em plenário. Se há uso injustificado de algemas durante o julgamento, isso sugestiona os jurados. Isso atropela o direito de defesa, que segundo a Constituição aqui não se chama nem de ampla defesa, é mais do que ampla a defesa no Tribunal do Júri. É uma defesa plena, plenitude de defesa, que é mais do que ampla. Bom,
Esses, então, são alguns dos exemplos que a gente pode imaginar que caberia a apelação com base nessa linha. Nós ainda temos a linha B. Quando a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, por exemplo, os jurados condenam com base em uma qualificadora e o juiz-presidente, na hora de redigir sua sentença, porque ele redige a sentença com base no que os jurados decidiram, porque é ele que conhece o direito, é ele que é o juiz togado, apesar dos juízes de fato serem os jurados, quem redige a sentença é o juiz-presidente. E aí ele redige uma sentença contrária a uma sentença diferente da qualificadora que foi reconhecida pelos jurados, por exemplo. Tá? Próxima letra, em que também vai caber a apelação de decisão do tribunal do júri, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Bem parecida com a hipótese anterior. A gente pode ter, por exemplo, então, imagine aqui uma situação, tá? Os jurados reconhecem uma qualificadora e o juiz-presidente redige uma sentença, por exemplo, baseada em homicídio simples. Não leva em conta a qualificadora reconhecida pelos jurados. Ou faz qualquer diminuição equivocada da pena, e aqui eu teria um prejuízo da defesa, por exemplo. Tá? Próxima letra, que é a letra D, do inciso 3 do artigo 593, traz a hipótese de apelação quando a decisão dos jurados, for manifestamente contrária à prova dos autos. Essa aqui é bem polêmica. Por quê? Porque com a nova sistemática do Tribunal do Júri, né, a gente tem uma nova sistemática em 2008 do Tribunal do Júri, e principalmente com a inserção do quesito genérico da absolvição, que é um quesito obrigatório, que é o terceiro quesito, a gente tem um problema que surge aqui. Quem já assistiu o júri sabe que eu tenho quesitações, que são questionadas, né, aos jurados e que vão votar os jurados colocando cédulas na urna de sim ou não. A primeira quesitação, o primeiro quesito, sempre relativo à materialidade. No dia tal, hora tal, aconteceu um homicídio. O segundo quesito tem a ver com a autoria. O autor das facadas foi o fulano? Terceiro quesito, o jurado absolve o réu? E aqui é íntima convicção, né, gente? O jurado não precisa fundamentar. Ele pode ter reconhecido no quesito 1 e no quesito 2 que foi o réu que atirou. E no quesito 3 ele pode absolver? Pode. Pode. E aí, quem pode apelar com base com base nessa hipótese de ter os jurados supostamente sentenciado e decidido com base em provas contrárias a dos autos? Eu defendo a hipótese e a tese de que apenas a defesa pode recorrer com base nessa letra, que é a letra D. MP não poderia. Tá? O Auri também pensa assim, só que não está fora de discussão isso, é bastante polêmico. Isso foi ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que é obrigatória a formulação desse quesito, reconhecendo, então, o Código de Processo Penal, quando traz essa terceira quesitação. A discussão está no cabimento ou não do recurso de apelação da acusação com base nessa letra. Quando o réu é absolvido nesse terceiro quesito. Então, por exemplo, no primeiro quesito e no segundo, no primeiro quesito e no segundo, imagine essa situação. Os jurados reconhecem que foi o réu que atirou e no terceiro quesito resolvem absolver. Por qualquer motivo, não interessa, é íntima convicção. Poderia o Ministério Público apelar com base nisso? Considero que não. Porém, a gente tem 3 linhas decisórias até o ano de 2017 no STJ.
E, né, gente, os tribunais são bem conservadores, então a tendência é que eles reconheçam a possibilidade do MP apelar dessa letra, tá? Eu não considero essa possibilidade. Mas, enfim, tá posta aí a discussão e vocês precisam estar por dentro dela. Não lembro onde eu terminei, mas, assim, o mais importante, quando nós falamos, aqui já me encaminhando para o final dessa aula, quando nós falamos dos efeitos da apelação, tá? E é importante a gente estudar os efeitos da apelação. A apelação, então, ela vai ter efeito devolutivo na medida em que vai devolver ao tribunal ad quem, hierarquicamente superior, a análise, para fazer a reanálise de forma crítica, lembrem desse conceito do Carnelucci, da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. Beleza. Agora, e quanto ao efeito suspensivo? Gente, não se esqueçam, a apelação interposta contra a sentença penal absolutória, ou seja, interposta pelo Ministério Público, nunca vai ter efeito suspensivo. Isso está no artigo 596 do CPP, que diz que a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade, né? Porque uma sentença absolutória, se, por exemplo, ele estivesse sendo julgado e submetido, né, a esse julgamento, ou a esse processo, preso, mediante uma prisão preventiva, e sobrevém uma sentença absolutória, imediatamente expedido um alvará de soltura. E aí o Ministério Público apela. Essa apelação não vai obstar o alvará de soltura dele, a colocação dele imediata em liberdade. Tá? Agora, o contrário, sim, eu tenho efeito suspensivo, então, de sentenças penais condenatórias, que vão suspender o efeito imediato daquela pena até o trânsito em julgado da decisão. É essa leitura que nós devemos fazer hoje, tanto em conformidade do processo penal com a Constituição Federal, e com a decisão proferida no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, maioria bem apertada, mas decidindo que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, proibindo a execução antecipada da pena, mesmo após confirmação da decisão em segundo grau. Tá? Bom, não sei se ficou muito cortada aqui, enfim, é difícil dar recursos assim, vídeo-aula, é bem difícil. Então, eu espero vocês na nossa live de quinta-feira para a gente trabalhar essas questões da apelação de forma um pouco mais palpável, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.